Iniciamos aqui a nossa gravação. Então, estamos sendo gravados. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar a culpabilidade, principais características e suas causas de exclusão. Então, gente, a gente já estudou aqui. Nós estudamos a tipicidade. E aí nós ficamos as várias e várias aulas da tipicidade, né? Estudamos a conduta, depois estudamos o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E aí depois a gente estudou a tipicidade em si, a adequação do fato típico ali, o dolo e a culpa na tipicidade. Então a gente estudou isso tudo. E depois nós fomos analisando vários e vários outros conceitos que excluem a tipicidade, né? Erro de tipo e tudo isso que a gente foi estudando. Ok. Depois, na última aula, a gente estudou a antijuricidade, né? Os fatores, as excludentes, né, de ilicitude, a gente estudou na nossa última aula, o famoso LI aí, né, que a gente estudou, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento dever legal, lembram? Ok, a gente estudou isso na última aula, e exercício regular do direito, né, seriam uns 4 S e um L, do LI. E hoje a gente vai estudar o último na nossa teoria do crime, vamos fechar a teoria do crime hoje com a culpabilidade. A culpabilidade é o mais interessante deles. Primeiro, porque ele é o mais novo. Segundo, ele é o mais discutido e discutível. E terceiro, ele é o que está mais em formação. Então, ainda existem teorias em formação sobre a culpabilidade, tá? Eu quero lembrar vocês que funciona da seguinte forma. A gente analisou o fato que o crime que a pessoa cometeu é um fato típico, né? A gente analisou que, ok, sim, é um fato ilícito antijurídico? Como que a gente analisa isso? Estavam presentes algumas excludentes de ilicitude? Foi em legítima defesa, em estado de necessidade e tal? Não, não foi. Então é fato típico ilícito. Agora nós vamos ver se esse fato é culpável. Como que a gente vai ver se ele é culpável? Da seguinte forma: a culpabilidade ela já não recai mais sobre o fato. O fato nós já decidimos. Ele é típico ilícito. Agora a culpabilidade ela recai sobre o autor. Então, por isso que ela é interessante. Ela é mais próximo do que a gente viu ali de criminologia, né? A parte mais de psicologia criminal, essas coisas assim. Por quê? Porque agora nós vamos estudar um pouco o autor. Então, nós vimos a atitude dele. Então, pela atitude deles, pela atitude dele, a gente viu que um fato é típico e ilícito. Agora, nós vamos ver se ele sabia que ele estava cometendo aquele fato, se ele tinha condições psíquicas de cometer aquele crime, cometendo, se ele pode ser condenado, culpável. É condenável a atitude dele? Poderia exigir que ele agisse desse jeito? Vou dar um exemplo. Aqui nós temos, está aparecendo aqui para mim a Kátia. Kátia, se alguém, Deus livre guarde, viu, Kátia? A Kátia foi e matou uma pessoa, ok? A Kátia não gosta de uma pessoa, a Kátia não gosta do João, ela não gosta dele, ela pegou uma arma e deu um tiro na cabeça do João. Aí nós vamos pensar assim, vamos lá. Gente, a conduta da Kátia foi de dar um tiro, gerou o resultado morte, gerou conexo de causalidade, sim. Matar alguém, tá ali na tipicidade, tá, né? Ofendeu um bem jurídico, tutelado, que é a vida, o mais importante, ofendeu. Foi, beleza, então nós temos ali um fato típico, ela agiu com dolo, culpa? Agiu com dolo, ok. Então nós temos aqui que é um fato típico. Vamos ver se ele foi ilícito. Ela agiu em estado de necessidade? Não. Legítima defesa, né, que provocação injusta e tal? Não. Ela não agiu em legítima defesa, estado de necessidade, circunvento nada disso. Ok, fato típico e ilícito. Aqui, alguns doutrinadores param. Para eles aqui já é crime. Mas a gente tem a teoria tripartite, né? Nós vamos chegar lá. Então, ela cometeu um fato típico e ilícito. Mas vamos ver se a Kátia... E olha só, não falamos mais do fato, falamos da Kátia agora. Vamos ver se a Kátia é culpável? Se a atitude dela é culpável? Então, a Kátia é maior de idade? É um primeiro ponto que a gente tem que analisar. A Kátia estava sob alguma coação? Sob uma ordem que não fosse manifestadamente ilegal? A Kátia estava embriagada ou não? Então, isso tudo que a gente vai estudar. Se a gente falar não, ok, ela cometeu um crime. Mas vamos supor que a gente vai descobrir que alguém colocou uma arma na cabeça de alguém da família da Kátia e falou, ou você mata o João, ou a gente mata essa pessoa da sua família. Seria exigido que a Kátia tivesse outra atitude?
Era a exigibilidade de conduta diversa? A gente poderia exigir outra coisa da Kátia? Acredito que não, né? Então, é isso que entra a culpabilidade. A gente tem um fato típico, ela agiu sim, teve a conduta, teve o nexo de causalidade, teve o resultado, ela fez dolosamente, ela quis atirar no João, né? Ela quis atirar nele, ela quis cometer o crime, não estava abarcada por nenhuma excludente de licitude, mas a vontade dela estava coagida. Então, nessa vontade coagida, a gente exclui a culpabilidade. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar a pessoa do autor, do criminoso, e não mais o fato em si. Então, isso aqui é a tela que eu deixei para vocês. Tipicidade e juridicidade, a gente analisa o fato. Análise do fato. Na culpabilidade é a análise do autor. Tá? Esse quadro. Vamos lá, culpabilidade. No vocábulo culpabilidade, a gente tem 3 coisas no nosso ordenamento, que seriam o seguinte. Refere-se à culpabilidade como princípio. Eu já ensinei isso para vocês. Um dos princípios de direito penal, das primeiras aulas ainda, quando estávamos aí próximos, né, sem estar nessa época de quarentena, a gente estudou o princípio da culpabilidade, que é o quê? Quando você põe uma responsabilidade objetiva, você impede a responsabilidade objetiva. Isso é, a imputação se é presente de dolo ou culpa. Então, o que acontece? A culpabilidade, ela vai aparecer 3 vezes, né, no nosso ordenamento. A primeira é o princípio da culpabilidade, que impede, tá, a responsabilidade objetiva. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, a gente estudou esse princípio. Você só vai condenar alguém por dolo ou culpa. Depois disso, a gente estudou que os crimes são todos dolosos e só são culposos se houver previsão legal. Lembra disso? Ok. Princípio da culpabilidade. Depois, algo que a gente ainda não estudou é mais para frente, a culpabilidade vem como um elemento medidor de pena. Nós vamos analisar a culpabilidade da pessoa ali, o grau de culpabilidade, maior culpabilidade ou menor. Ele fez mais coisas naquele crime ou ele fez menos coisas? Qual foi o grau de participação? E aí é o medidor de pena. E o último, que é o que a gente está analisando hoje, que é o critério de fundamento da pena, que é o terceiro elemento do crime, a culpabilidade. Vocês estão vendo como sempre a culpabilidade é tida muito próximo da pena? Por quê? Porque o que acontece? Para muitos doutrinadores, como na época era o Capês, por exemplo, ele defende a teoria bipartite do crime, que o crime seria só fato típico e ilícito. A gente analisou o fato típico e ilícito, nós já temos o crime. Se a pessoa estava em coação, era menor de idade, ou qualquer um dos elementos da culpabilidade que nós vamos estudar hoje, a gente só vai lá na dosimetria da pena. O que isso quer dizer? Fato típico e ilícito é crime. Ah, mas ele agiu sob coação moral irresistível, igual o exemplo que eu dei da Kátia. Então, ele vai ter uma diminuição ou isenção de pena, mas ele não deixa de cometer o crime. Isso é a teoria bipartite. Mas o mais aceito hoje na nossa doutrina é que é tripartite. Se estava em coação moral irresistível, ele não pode ser considerado um criminoso, ele não pode ser considerado que o que ele fez foi crime. E não só na pena, a gente não vai só reduzir a pena. Não, a gente vai eliminar o crime, não cometer o crime. Então a Kátia, no momento que ela matou o João para salvar a vida do filho dela que estava sendo ameaçado com a arma na cabeça, ela não cometeu o crime de homicídio por ineligibilidade de conduta diversa. Não era exigido que a Kátia agisse de outro jeito. Tá? Então, ok, por isso que a gente usa a teoria tripartite. Então, é nesse ponto aqui, nesse terceiro critério de fundamento da pena, que nós vamos trabalhar hoje. Como eu falei, ele é muito próximo da pena, sabe por quê? Porque quando a gente tem um critério completamente inexigível, suponhamos, nesse caso que eu dei, era inexigível que a Kátia agisse de outro jeito. Mas muitas vezes a coação moral ela é resistível. Então, na culpabilidade, a gente vai trabalhar o tempo todo com o seguinte: era 100%? Era irresistível ou dava para resistir? Era resistível. A embriaguez era completa ou não? Ele tinha noção. Ah, o estado mental, o estado psíquico da pessoa, né, que tem algum retardo, que é o que não é o mais correto, mas é o que é usado no Código Penal. Ele é 100%, a pessoa não tinha noção do que ela estava fazendo, ou ela tinha um certo discernimento. Por isso que ele é muito próximo da pena. Porque quando tinha um certo discernimento, quando a coação moral é resistível, quando a embriaguez não é completa, aí nós temos redução de pena. Mas quando é completo, aí nós temos que não houve crime pela culpabilidade. Vamos estudar um por um, fiquem tranquilos. Eu só quero lembrar você do seguinte: quem se lembra do que é responsabilidade objetiva e subjetiva? A Vitória não está aí hoje não, né? Estou devendo uma cerveja para a Vitória. Quem lembrar disso aí vai ganhar um prêmio aí,
um outro presente, porque não sei se todo mundo gosta, uma outra cerveja, um doce, o que for. Sem pesquisar no Google, deixa a gente ser ladrõezinhos. Nossa, eu li isso hoje. Kátia, eu tô te vendo pesquisar, Kátia. Que Volta a pé. absurdo. O que é responsabilidade subjetiva ou objetiva no direito penal? Ou no direito em si? Vamos lá, gente. Quer falar? Tá ligado ao meio que formal, material, por exemplo? Não. Tá na tela de vocês, inclusive, gente. Olha só, impedindo a responsabilidade objetiva, isto é, a imputação sem a presença de dolo ou culpa. Então, olha só, no direito penal, só trabalhamos com responsabilidade subjetiva. O que é isso? Alguém só pode ser condenado se agiu com dolo ou culpa, responsabilidade subjetiva. No direito civil, em alguns casos, a gente trabalha com responsabilidade objetiva. Quando alguém é responsabilizado, mesmo sem agir com dolo ou culpa. Exemplo, lá no direito civil. Você contrata uma empresa, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, tá, gente? Você contrata uma empresa transportadora, você quer que ela transporte do local tal até o local tal no dia tal. Esse é o contrato. A empresa deixa de prestar esse serviço. Ela deixa de transportar do local tal até o local tal. Não interessa se ela agiu com dolo. Se ela agiu com dolo e não quis transportar, ela tem que pagar os danos. Se ela agiu com culpa, imprudência, negligência ou imperícia, ela tem que arcar. Mas não interessa se ela agiu com dolo ou com culpa. Nessa relação de consumo entre você, entre o consumidor e a empresa, a responsabilidade é objetiva. Não interessa o dolo ou a culpa. Suponhamos, eu bati no carro da Kátia com meu carro. Tá? No civil, não sei se vocês já chegaram nisso, já estudaram isso, mas acredito que sim, ou não sei. No direito civil, nós temos que estudar a teoria do crime, só que lá não é a teoria do crime, tá? Mas existem muitas partes da teoria do crime lá no direito civil, suponhamos. Eu tive a conduta de bater no carro dela? Tive. Essa conduta gerou um resultado? Dano? Aí não é crime. Dano? Gerou. Tem um nexo de causalidade entre a minha conduta e o meu resultado? Tem. Só não tem tipicidade, porque vocês imaginem só. No direito penal, nós temos que ter a tipicidade ali. Por quê? Porque o crime é algo muito sério. Então, a pessoa tem que cometer exatamente o que estava escrito na lei: subtrair coisa alheia móvel, matar alguém. A gente não pode deixar esse campo aberto e falar, não, vamos ver o que a pessoa cometeu primeiro para ver se aquilo é crime ou não. Não, ao contrário. A gente tem que ter aquilo escrito na lei para depois, se a pessoa cometer, aquilo vai ser crime. Mas se anterioridade da lei penal. Agora, no direito civil, vocês imaginem se o legislador, o Código Civil já tem 1.300 cacetadas de artigo. Você imagina se o legislador fosse colocar dano por dano no Código? O Código teria 5 bilhões de artigos. Bater no carro na parte traseira, bater no carro na parte lateral, chutar o portão e amassar. Imagina o tanto de dano que uma pessoa pode causar a outra. Por isso que lá o rol é aberto. O contrário de crime, que não, o rol, a tipicidade tem que ser precisa. Então, lá é um pouco diferente. Nós temos a conduta, o resultado, nexo de causalidade entre eles, e aí depois vai ver se houve dano ou não. Você não precisa olhar, não tem a tipicidade. Ok. Só que entre duas partes, ou eu bati no carro dela por querer, com dolo, e eu tenho que pagar, ou eu bati com culpa, por imprudência minha, né, não olhei, eu fui imprudente no trânsito, por negligência minha de não olhar os freios do meu carro e ter batido nela, por imperícia, se eu for um piloto ou alguma coisa assim, que é normalmente ligado à profissão, ok. Agora, se não foi nada disso, caso fortuito, força maior, aí eu não pago. Aqui, responsabilidade subjetiva, de uma parte com a outra. Mas, normalmente, as responsabilidades de empresas com pessoas, elas são objetivas. Exemplo, precisa se provar que a Baker tinha dolo ou culpa naquilo que ela fez de colocar a Belo Horizontina no mercado? Pouco se lixando se ela tem dolo ou culpa. Não interessa. Ela fez com dolo de matar as pessoas? Acredito que não. Ela fez com culpa? Não precisa provar. Muitas vezes ela não foi negligente, nem imprudente, nem imperícia, nem imperita. Muitas vezes não foi, mas isso não precisa ser provado, porque como é relação de consumo, a responsabilidade é objetiva. Depois, se ela descobrir quem causou aquele mal, ela pode entrar com uma ação regressiva e pedir seus danos, o que for. Mas a responsabilidade nessa relação de consumo é objetiva, você não precisa provar dolo ou culpa. Aqui no direito penal, gente, a responsabilidade é sempre subjetiva. Sempre. A gente sempre precisa provar o dolo ou a culpa. Se a pessoa não agiu nem com dolo nem com culpa, não tem como se falar de crime. A gente já exclui lá no fato típico, tá?
Só para lembrar vocês disso. Então, a culpabilidade, primeira coisa dela é o princípio da culpabilidade, que a gente estudou lá no começo, que é exatamente isso, responsabilidade subjetiva, só é crime se algo for feito com dolo ou culpa. Depois nós temos um elemento de pena chamado culpabilidade, que é o grau de culpabilidade que a pessoa age. E o último, que é o de hoje, que é o terceiro momento do crime, a culpabilidade. Teoria tripartite, bipartite, eu já expliquei para vocês. A bipartite, ato típico e antijurídico, e a tripartite, que é a que se usa, fato típico, antijurídico e culpável. Nós temos que olhar a culpabilidade. Então, gente, tá para... Eita, vocês estão conseguindo ver? O meu cortou um pouco. Peraí, deixa eu ver se... Peraí. Ver essa parte de baixo aí? Vocês conseguem ler essa última frase aí? O meu está cortado. Culpabilidade, juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente. Então, o que é culpabilidade? É o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente. A sociedade reprova aquela atitude dele é reprovável por ele mesmo ou pela sociedade. Então, outra coisa que vocês podem pensar na culpabilidade, podendo, e esse podendo está em letra maiúscula, podendo optar por não cometer a infração penal, o agente decide. É o que eu disse no caso da Kátia, com alguém com uma arma apontada para alguém da família dela. Ela poderia escolher não praticar o crime? Não. Por isso porque a vontade dela está viciada. Por isso que eu defendi aí. Por isso que eu escrevi em letra maiúscula para vocês. Podendo não praticar o crime, a pessoa o pratica. Então não tem culpabilidade. Agora, se a pessoa podendo não praticar o crime, se ela não podia escolher, a gente entra na culpabilidade. É isso que nós estamos estudando. Só me responda, vocês estão conseguindo ver a frase de baixo ou não? Essa podendo optar por não cometer o crime, que o meu está cortando. Dá para ver? Tá. Então vamos estudar as teorias da culpabilidade. Gente, isso aqui é muito teórico e muitos doutrinadores nem passam, mas eu quero que você só tenha uma noção de como acontece, tá? Vamos lá. Começamos ali no direito germânico, que fala o seguinte: só existia responsabilidade com resultado. A gente estudou sobre isso. Como que funciona isso? O crime precisava de um resultado. Então, você teve uma ação, a ação tem resultado, o corpo está ali, está morto, é crime, tem resultado. E a gente já estudou, né, os crimes de perigo, os crimes que não causam, não precisam de um resultado finalístico em si. Mas esse é o primeiro andar. Depois disso, a gente vem com o direito canônico da Idade Média. O que era? São os primórdios da culpa penal. Porque é baseado no livre-arbítrio e no pecado. É o quê? A opção entre o bem e o mal. Então, esse do direito canônico, que era algo muito forte, muito importante, e usado para controle de massas, funcionava da seguinte forma: olha, você tem um livre-arbítrio para escolher, ok? Mas, tendo o livre-arbítrio para escolher, você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal, segundo o que a igreja diz que seria o bem e que seria o mal. Mas se nós pegarmos, quase todas as nossas leis são baseadas nisso hoje. Né? A gente vai chegar num ponto futuro, né, que a gente vai estudar hoje mesmo, quando a pessoa poderia desconhecer a lei, mas muitas vezes só da pessoa, mesmo que ela não conheça de lei, pelo fato religioso, e tem uma relevância grande isso, pelo fato religioso, ela sabe que algo é crime ou não é crime. Você pode falar para alguém que nunca estudou sobre leis e tal, e falar com ela: você acha que matar alguém é crime? A pessoa fala: é errado. Tá? Você acha que roubar é crime? É errado. Só que, claro, que talvez, e aí como a religião e o direito, eles podem caminhar juntos ou não, né? E aí existem evoluções para caminhos diferentes, você vai poder virar para uma pessoa dessa e falar assim: você acha que adultério é errado? A pessoa vai falar: é. Você acha que é crime? Ela pode ser que fale como assim: eu acho que é. Você vai falar: não é mais. Entende? O direito vai evoluindo. E aí existe um ponto de cisão entre o direito e a religião, né? Então, várias coisas, mas na base geral de crimes, a parte religiosa contava muito, e conta muito porque onde a religião diz que muitas coisas são erradas, elas são crimes, né? Que é roubar alguém, que é matar alguém, essas coisas todas, tá? Então, tem essa importância do direito canônico, mas ele é baseado no livre-arbítrio, no bem e no mal e no medo, né? O que a gente chama hoje é uma expressão usada hoje não só para a igreja, a famosa culpa católica,
que ela é usada para controlar a massa, né? Então, assim, não só para a igreja hoje, a culpa católica, que é uma expressão, se usa para tudo. Então, assim, às vezes você quer fazer alguma coisa e você com aquele peso na consciência, caramba, será que eu deveria? Será que eu deveria? E de repente você fala, caramba, isso é só uma culpa moral, por isso que se chama de culpa católica. Isso é só uma culpa moral na minha cabeça. Isso não é crime, isso não é errado, isso não é nada, né? Isso só me parece errado, entende? Por causa de uma culpa religiosa, né? Que cresce a população brasileira, talvez mais de 80 e tantos, quase 90% religiosa, a gente cresce com essas culpas, de falar, pô, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria fazer aquilo? Isso é certo, isso é bem, isso é mal? Se eu fizer isso, eu vou ser punido? Se eu fizer isso, eu vou ter sucesso na vida? Se eu fizer isso, alguém, um ser superior vai me punir? Então, vem desse medo, dessa época da Idade Média. Mas como existia essa escolha e o livre-arbítrio, a gente já começa a pensar em culpabilidade aí, na Idade Média. Após isso, a gente tem o Iluminismo, né? Do Beccaria ou Beccaria, cada um fala de um jeito, e eu falei do livro dele para vocês aqui, né, em alguma das aulas. E aí, o Iluminismo, ele vem tirando um pouco essa ideia de Deus e ele traz o homem para o centro, né? Ele tira um pouco essa ideia de Deus, não que ele seja anti-Deus, tá? O Iluminismo não é um movimento anti-Deus, mas ele é um movimento que fala, seja responsável pelas suas atitudes, né? Não fique jogando na conta de Deus ou do diabo. O diabo me fez fazer isso. Eu fiz isso para Deus. Não, seja responsável por suas atitudes. Então vem o Iluminismo e olha só, o homem passa a ocupar o centro da discussão de responsabilidade penal, passando apenas a ser uma retribuição de juiz de reprovação. Então aqui a gente já começa a ter um juiz de reprovação. Peraí. A atitude que você teve aqui, ela é reprovável. Não mais pela igreja, não mais por Deus ou pela Bíblia, né, na parte cristã ou de outras religiões, mas pelo social, um juízo de reprovabilidade social. Peraí, isso aqui que você está fazendo, ele é reprovável. É o que aconteceu com o adultério. Ele passou a não ter um grau de reprovabilidade tão forte na sociedade para continuar sendo crime. E ele foi deixando de ser crime. Claro, isso muitos anos depois do Iluminismo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como funciona. E aí, por último, a gente vem com o positivismo, né? Século XIX e XX, que aí sim, retira-se o pensamento moral e agora nós temos um vínculo de responsabilidade do autor do fato com o resultado. Então agora você não vai ficar pensando na moralidade daquilo, meu Deus, isso é bom, isso é ruim, é moral, é imoral, não. É a responsabilidade. O autor tem responsabilidade sobre o fato. Então, depois de ver essas passagens aqui que nós temos a teoria da culpabilidade, era só para vocês terem uma ideia histórica de como ela foi crescendo, né, e foi surgindo, e ela é muito recente, gente, século XIX e XX, né, ela é muito recente, que a gente pode entrar realmente nas teorias da culpabilidade. Aquilo ali não eram ainda as teorias. As teorias são 3 delas. A primeira é a teoria psicológica da culpabilidade. Olha o que ela diz. O dolo e a culpa constituíam modalidades da culpabilidade, sendo estes a relação psíquica entre o autor e o resultado. O que acontece? A gente estudou o dolo e culpa onde? Lá na tipicidade. Até um tempo atrás, se estudava o dolo e a culpa aqui na culpabilidade. Isso é a teoria, tá? A teoria psicológica da culpabilidade. Então ela diz o seguinte, nós vamos analisar se algo é típico, sem analisar o dolo ou culpa. Nós vamos analisar se ele é antijurídico e se ele for culpável, na hora de analisar se ele é culpável, a gente vai analisar o quê? Agiu com dolo ou com culpa? Entende? E aí vai dizer o seguinte, é uma relação psíquica entre o autor e o resultado. O autor tem que saber o resultado que ele está causando. O autor tem que saber e entender o dolo que ele vai causar. Ou ele tem que agir com aquela culpa assim, né, aquela culpa consciente que a gente estudou aqui. Ele tem que pegar o carro dele e falar assim, olha, tomara que não atropele ninguém, eu sou perito e tal. Mas ele tem que saber, poxa, posso atropelar alguém dirigindo da forma que eu estou dirigindo. O dolo e a culpa eram aqui na culpabilidade analisados. Então, é uma importante contribuição, claro, pois estrutura a responsabilidade subjetiva no direito penal. Até então, a gente poderia ter a responsabilidade objetiva. Sem o dolo e a culpa, que ainda existiam, você não olhava mais se o cara agiu com dolo ou com culpa. Você só olhava, o fato é típico, é ilícito, bora prender esse cara. Gerou um resultado? Bora prender esse cara. Não interessava se ele agiu sob coação, se ele tinha 6 anos de idade, 10 anos de idade. Não interessava se ele era louco. Não interessava se ele estava embriagado. Nada disso interessava. Tá? Agora, peraí. Pelo menos nós vamos olhar aqui na probabilidade se ele agiu com dolo ou com culpa. Tá. É a primeira contribuição.
seguinte, olha como é que ela complica. Se a culpabilidade se basear apenas em dolo e culpa, e quando o agente em determinada situação não podia agir de outro modo? Então, se a gente analisa, o fato é típico, o fato é ilícito, mas no caso de exemplo que eu dei, da coação moral irresistível, a arma na cabeça de alguém da família da Kátia. Peraí, ela agiu com dolo? Agiu. Quando ela matou o João, ela teve o dolo de matar. Então, ela agiu com dolo. Aí, como é que nós chegamos? Nós vamos condenar a Kátia nesse caso, se a gente usar essa primeira teoria, a teoria psicológica da culpabilidade. Por quê? Porque a gente vai olhar se é um fato típico, esquece culpa e dolo, que ainda não está no fato típico. Nós vamos olhar se é ilícito, ele vai ser ilícito, porque ela não agiu em estado de defesa, em estado de necessidade, se comer dever legal, nada disso. E a gente vai chegar na culpabilidade e olhar só dolo e culpa. Então ela agiu com dolo, crime. Viu como é que é a crítica para essa teoria? Ela não abarca várias e várias outras contradições que existem na culpabilidade. Claro, foi uma primeira teoria. E nós temos um outro fato. Olha só o que diz lá em cima. Que a culpa, o dolo e a culpa são relações psíquicas entre o autor e o resultado. Então o autor tem que querer ou prever aquele resultado, para ele ter uma relação psíquica entre ele. Tem que pelo menos imaginar o resultado. Como que você vai ter uma relação psíquica com algo que você nem imagina que existe? E aí nós temos outra crítica. E na culpa inconsciente, que é a culpa normal que a gente conhece, negligência, imprudência ou imperícia? Não existe previsão de resultado, não existindo assim um vínculo psíquico entre o autor e o fato. Então, na culpa comum, que é a culpa inconsciente, né, a culpa consciente é do trabalho que vocês estão estudando. Quando a pessoa vê que o resultado pode acontecer e faz mesmo assim, espera que não aconteça, mas ela prevê que pode acontecer. Agora, na culpa inconsciente, negligência, imperícia ou imprudência. Eu posso, né, matar alguém de forma culposa, eu fui imprudente, eu fui imperito. Então, se eu estou lá, eu estou com o meu carro, dirigindo, eu fui negligente, eu esqueci de olhar os freios do meu carro. Eu pisei no freio do meu carro, ele não funcionou, eu atropelei e matei alguém. Eu previ esse resultado? Claro que não. Não tinha como eu prever esse resultado. Tá? Eu posso até dizer, se eu não cuidar dos freios do meu carro, pode acontecer que um dia eu não consiga frear e mate alguém? Pode. Mas aí você está falando que a pessoa não cuidou dos freios de forma dolosa. Mas nós estamos falando de negligência. A pessoa se esqueceu, foi negligente. Ela não imagina o resultado de matar alguém. Então, essa é outra crítica a essa primeira teoria. Não existe aqui uma relação psíquica entre o autor e o resultado. Porque na culpa, né, na culpa inconsciente, que é a principal que a gente conhece, o autor nem prevê que aquele resultado poderia acontecer com a sua ação. Qual que é a ação dele? Dirigir o carro. E qual que foi o resultado? Morte. Ele não previa aquele resultado. Tá? Então são essas diversas críticas, mas é a primeira teoria. A teoria começou a surgir a culpabilidade. Tá bom? Então, uma outra e última crítica dela fala o seguinte: o dolo, e essa crítica é para essa e para a próxima. O dolo como sendo querer, né? O dolo é agir com vontade. Não poderia estar na mesma análise da culpa, sendo essa o não querer. Então, se nós estamos analisando o autor, nós não podemos analisar no mesmo fato o querer e o não querer do mesmo autor. Nós analisamos isso lá na tipicidade, por isso que a gente puxou o dolo e a culpa para a tipicidade. Aí sim, nós temos um fato típico e vamos olhar se aquele fato típico foi produzido com dolo ou com culpa. Mas a gente não pode olhar o interior do autor da mesma forma para ver se nós vamos livrar ele de um crime pela culpa ou pelo dolo. Então, são essas críticas à teoria da culpabilidade. A primeira, teoria psicológica da culpabilidade. A segunda, que vem muito parecida, tá, gente? Vocês vão ver como elas são semelhantes. Ainda mantém o dolo e a culpa na culpabilidade. Então, o dolo e a culpa estão aqui, na última coluna do crime. Fato típico, ilícito, culpável. No culpável ainda está o dolo e a culpa. Não jogamos ele lá para a tipicidade igual a gente estudou, que é o mais aceito. Mas acrescenta a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. Opa! Então, a crítica que teve lá em cima já não tem mais. Então, o que essa teoria, a teoria psicológica normativa fez? Não, tudo bem. Vamos continuar analisando o dolo e a culpa aqui, na culpabilidade. Mas, vamos analisar, além do dolo e da culpa, vamos analisar a imputabilidade. Ele era imputável ou inimputável. Aquela pessoa cometeu aquele crime, ela pode ser imputada aquele crime a ela ou não. Ótimo, uma evolução. E vamos analisar também a exigibilidade de conduta diversa. Poderia a Kátia, naquela situação que ela matou o João, agir de forma diversa com alguém com uma arma apontada para o seu filho? Não.
Ótimo, já temos uma evolução enorme nessa aqui. Para essa teoria, o dolo, como elemento da culpabilidade, necessita que o agente tenha praticado um fato típico ilícito e com consciência da ilicitude. Opa, nova evolução. Não é apenas o dolo em si, a vontade de fazer. Não. Agora, para essa teoria, o agente tem que fazer um fato típico e ilícito e ele tem que ter a consciência de que ele está produzindo algo ilícito. Isso é muito bom. Né? Isso já é uma evolução. Então não adianta só eu praticar. O que adianta? Eu pratiquei um fato típico e ilícito, mas eu não tinha consciência de que aquilo que eu estava fazendo era ilícito. Vamos supor um exemplo clássico, tá, gente? Do cara que morou a vida inteira na Holanda e ele vem para o Brasil com maconha. E ele não tinha noção, tá? Que entrar no Brasil com maconha no Brasil era proibido. Ele cometeu um fato típico e ilícito? Sim. Mas será que é culpável? Pode-se culpar ele por esse pensamento? E aqui essa teoria já começa a pensar sobre isso. Então, a partir dessa teoria se deu o que a gente tem, a consciência atual da ilicitude. Então, naquele momento, e essa consciência tem que ser atual, e a gente vai chegar lá. Então, qual que é o problema dessa teoria? Ela tem que ter crítica também. Olha só, o problema dessa teoria estava nos criminosos habituais, que conviviam em meio onde condutas ilícitas eram consideradas normais. Então, o que acontecia? Eles falavam assim, peraí, então nessa teoria aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar que a pessoa não tem consciência do que ela está cometendo é crime. Porque o que fala aí? Olha lá, na segunda frase ali, no finalzinho. Ilícito e com consciência da ilicitude. A pessoa tinha que ter consciência de que o que ela está praticando, o que ela está fazendo é algo ilícito. Só que o problema foi o seguinte, peraí, e as pessoas que crescem, que vivem na marginalidade, na criminalidade, e para elas aquilo é algo normal, nós não vamos poder punir? O cara que nasceu num local onde todo mundo mata, morre e tal, e rouba um ao outro, e aquela loucura, para ele isso é algo normal. Nós não vamos punir essa pessoa? Nós vamos deixar essa pessoa só porque para ele é normal? Só porque ele não tem noção que isso é crime? Então vem disso, dessa crítica, veio o Edmund Mesmer, e ele faz o seguinte, ele criou a culpabilidade pela condução de vida, levando em consideração a conduta social e o caráter do agente. Não, peraí. Uma pessoa que tem uma vida libada, criada no meio correto e tal, ele tem que ter consciência de que a atitude que ele está tomando não é correta. Uma pessoa que já é criada num ambiente louco, onde aquilo é no comum, esse não, esse, na conduta de vida dele, ele pode imaginar que aquilo não seja correto. Ele tentou consertar o problema dessa teoria. Só que aí veio a última e principal questão, que mata a teoria, que diz o seguinte, e quem vai decidir isso? Quem vai decidir onde ele vive? Quem vai decidir essas coisas todas? Tá? E aí nós temos a morte dessa teoria com isso. A arbitrariedade estatal, que naquela época era gigantesca, então o Estado que vai decidir, não, peraí, essa pessoa tem uma conduta ilibada, ela teria como imaginar que isso aqui é crime sim. Não, esse cara foi criado num meio complicado, não teria como ele imaginar que é crime. A gente vai deixar para o Estado, para o juiz, decidir quem poderia julgar que uma coisa era crime, quem não poderia julgar. Então, essa segunda teoria perde força sim. E aí nós vamos, então, para a nossa teoria que hoje é adotada, teoria normativa pura. Alunos queridos, qual a teoria da culpabilidade adotada? Teoria normativa pura. Tá? Estou dando resposta para vocês. Então, vem no finalismo, a gente já estudou isso, eu lembro que eu expliquei para vocês que com o finalismo a culpabilidade surgiu e tiramos o dolo e a culpa da culpabilidade. Então, devido ao finalismo de Hans Wells, foram retiradas da análise da culpabilidade todos os elementos subjetivos que a integravam, tendo o dolo e a culpa sendo deslocados para o tipo penal. A gente não estudou dolo e culpa no tipo penal? Assim é a forma. Tá? Foram retirados da análise da culpabilidade todos os elementos subjetivos. Então, a gente pega o dolo e a culpa. Então, nós vamos analisar objetivamente se a pessoa poderia ter consciência do que ela estava fazendo, na maioria dos casos. O dolo, analisado no tipo penal, que foi onde a gente estudou, é composto de consciência e vontade, enquanto a consciência da ilicitude é parte integrante da culpabilidade. O que isso quer dizer? Meu Deus, professor, complicou. Não, gente, não complicou. Lembra quando a gente estudou o dolo, e a gente estudou desse jeito? O dolo não é a consciência e a vontade? A pessoa tem que ter consciência de que ela está cometendo, e ela tem que ter vontade de cometer. Dolo, eu ainda pus um maisinho para vocês. Dolo é consciência mais vontade. Ok, isso é lá na tipicidade. Ué, professor, mas isso não é a mesma coisa de consciência da ilicitude? Não. Por quê?
a pessoa tem que ter a consciência aqui de que o que ela está fazendo é errado e não do que ela está fazendo. Olha a diferença. Uma coisa é a pessoa saber o que ela está fazendo. Eu quero matar alguém. Não é se eu sei se matar alguém é certo ou errado. Esse é o dolo. O dolo é eu quero matar. O dolo é eu quero subtrair coisa alheia móvel. Consciência mais vontade. Aqui é, ok, eu quero subtrair coisa alheia móvel, mas eu sei se subtrair coisa alheia móvel é crime ou não? Essa é a diferença básica do dolo, por isso que ele foi retirado, e da consciência da ilicitude. Então, lembrem-se, o dolo não é o dolo de cometer um artigo penal. Eu não tenho assim, nossa, eu tenho dolo de cometer o artigo 121. Não, eu tenho dolo de matar alguém. Se matar alguém é crime, ok, cometi o crime. Mas, muitas vezes, a pessoa tem o dolo, a vontade de fazer alguma coisa que ela não sabe que é crime. E é aqui que nós vamos analisar isso, a consciência da ilicitude. Tá? Então, lembrando, essa teoria normativa pura. Lembra que a gente estudou erro de tipo? Nós vamos estudar aqui para frente. O erro de tipo, ele parece muito aqui. Vocês lembram quando a pessoa ela erra sobre o tipo penal? Nós vamos estudar isso aqui, a diferença que nós temos do erro do tipo para essa consciência da ilicitude. Vamos lá. Então, nós temos agora os elementos da culpabilidade. A gente estudou na última aula quais foram, gente? Os elementos da ilicitude, que era o LI. Vocês lembram? Legítima defesa, estado de necessidade, exigibilidade de conduta diversa. É, gente? Não, né? Não. O que é o LI que a gente estudou na última aula da ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Né? Agora nós vamos dar os elementos da culpabilidade. São só 3, mais fácil de decorar. Primeiro, imputabilidade. São os nossos famosos inimputáveis. Tá? Vamos dar um por um. O segundo, potencial consciência da ilicitude, que é o que a gente está falando aqui. A pessoa tinha como ter consciência que aquele fato dela era ilícito? E, por último, exigibilidade de conduta, o exemplo que eu dei da Kátia. E eu vou continuar ele até o final da aula. Teria como exigir que a Kátia tivesse uma conduta diferente em relação ao filho dela? Quando ela matou o João porque alguém estava com uma arma na cabeça do filho dela? Então, são esses 3. E o professor, como é muito bonzinho, e colocou o Lee lá em cima para vocês lembrarem do Bruce Lee, ele colocou o IP nesse aqui para vocês lembrarem também dos elementos da culpabilidade. Tá? Imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta. Pelo amor de Deus, quem for lembrar o IP do detergente com Y vai errar. Não façam isso. Lembrem-se do IP amarelo, bonito, ou qualquer IP que você achar, não só o amarelo. Bonito aí, tá? Com I, pelo amor de Deus. Então, imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta. Tá? Nós temos aí o nosso IP, que é os elementos da culpabilidade. Tá? Eu fiz essa brincadeira, mas vocês podem usar qualquer uma que vocês lembrem, tá? Que faça parte aí. Alguns usam EPI. Quem quiser lembrar do direito do trabalho, que trabalha em empresa aí, vocês que sabem. Façam como quiserem. Então, vamos dar cada um deles. Primeiro, a imputabilidade. O que seria a imputabilidade? Gente, seria o seguinte. Possibilidade de se atribuir ao agente a responsabilidade pela prática da infração penal. Isso é muito tranquilo. Olha só. A possibilidade de atribuir ao agente, vou ler aqui para você de novo, tá? Se atribuir ao agente a responsabilidade pela prática penal. Todos nós, imagina aqui, somos imputáveis. A todos nós pode ser imputável um crime. A regra é a imputabilidade. A regra é que se possa imputar um crime a você. Essa é a regra. Só que nós vamos analisar aqui quem são os inimputáveis. A quem nós não podemos imputar um crime. E aqui nós temos alguns inimputáveis. O primeiro, onde estão os inimputáveis? Artigo 26, 27 e 28 do Código Penal, tá? Então vamos para o 26. O que diz o artigo 26? É isento de pena. Lembra que eu disse que a culpabilidade está bem próxima ali da pena? Mas para as maiorias da teoria, dos doutrinadores, ela deixa de ser crime. Alguns doutrinadores da teoria bipartite falam aí, ó, o artigo 26 fala que é isento de pena, não fala que deixa de ser crime. Então existe essa divergência doutrinária. Mas a gente usa a teoria tripartite. Se a gente chegou na culpabilidade, não é crime, tá? Então, 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, olha a importância disso, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, gente,
usando em termos extremamente chulos e leis, o doido, o louco, tá? Esse aí é o que entra no artigo 26. Então, um cara foi lá e matou um outro. Depois a gente foi analisar. Aí, um cara foi e matou um outro. Aí ele cometeu o fato típico, a gente analisou tudo, ilícito, porque não tinha nenhum excludente de ilicitude. Aí, quando a gente vai chegar no culpado, a gente fala, velho, esse cara, ele é maluco, tá? Ele fugiu do hospício. Gente, desculpa os termos, eu sei que os termos hoje mudaram todos, vocês me desculpem a ignorância sobre eles. Sei que não usa hoje mais louco, hospício, nem essas palavras, mas só para vocês entenderem. Ele fugiu do hospício aqui e tal, ele não tem noção do que ele faz, ele acha que ele é Dom Pedro I e ele é maluco e tal, a vida inteira ele foi assim, é diagnosticado e tudo, ele foi lá e matou alguém. Ele é inimputável. Ele não comete o crime. E aqui está a diferença. Para os autores da teoria bipartite, ele comete o crime, mas ele não tem pena. Para os autores da teoria tripartite, que é o que mais está adotando no Brasil, ele não comete crime. Porque o fato é típico e ilícito, mas ele não é culpável. Não teria como a gente culpar aquele louco pelo crime que ele cometeu. Tá? A sociedade não tem como culpar. Como é que nós vamos culpar esse cara se ele não tem noção do que ele está fazendo? Tá? Então, o artigo 26 é bem autoexplicativo. Então, seriam os inimputáveis por doença mental. Só que temos que lembrar o seguinte: o critério que a gente usa aqui é o biopsicológico. Por quê? É o critério biológico e o critério psicológico. Não basta só um, não basta só outro. Como assim, professor? O biológico precisa ser portador dessa anomalia psíquica, que está dizendo ali. A isento de pena é a gente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ok. Ele precisa ter esse critério biológico. Mas ele também precisa ter o critério psicológico, que seria o quê? O meu cortou aqui, deixa eu pôr no outro aqui. Que seria o quê? No momento da conduta, tinha capacidade de analisar o caráter ilícito do fato, ou não tinha. Então, não adianta o cara, não adianta a pessoa, ele tem uma doença mental comprovada e tal, fator biológico, ok. Mas no momento da conduta dele, não, ele tinha, assim, como analisar que aquilo ali, ele tinha como determinar se aquilo ali era lícito ou era ilícito, ele tinha como determinar que aquilo que ele estava cometendo era no crime naquele momento. Então, nós só temos o biológico, não temos o psicológico. E aí não entra no elemento da culpabilidade. Tem que ter os dois. Ele não pode, ele tem que ter a doença, tá? Essa anomalia psíquica, e no momento do crime também, ele tem que não ter o conhecimento, tá? Era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Ok? Temos que juntar as duas coisas. Os inimputáveis por doença mental, a gente está falando deles ainda. Olha só, aqui acontece uma coisa diferente. Por isso que eu disse, o nosso Código Penal ele é muito claro na teoria do crime se ele adota tripartite ou bipartite. Algumas vezes ele puxa na tripartite, outras vezes ele puxa na bipartite. Aqui talvez seja um exemplo de puxada para bipartite. Olha o que ele diz. Será denunciado e processado, para ao final ser absolvido. Tá? Isso aqui não está no código, tá, gente? Estou dizendo que isso aqui é o que acontece, né, no processo e tudo. Então, o inimputável por doença penal é denunciado, então o promotor denuncia, ele é processado, tá? E ele é julgado e ele é absolvido, sempre. Ele é absolvido. Só que a gente chama de absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria, professor? Porque ele será submetido a uma medida de segurança. Ele não tem pena, está escrito no artigo, é isento de pena, mas ele pode sofrer medidas de segurança. E as medidas de segurança não são sanções penais. Vocês vão estudar isso lá para frente. Elas são prevenções. Elas falam assim, opa, se esse cara que matou o outro, ele não pode conviver em sociedade, nós não podemos simplesmente fazer o seguinte, vamos absolver ele aqui e soltar ele na rua. Não, peraí, ele tirou uma vida, né? Existe um risco aqui. Então nós temos que fazer um tratamento preventivo para que ele não faça mais isso. E aí vocês vão ver que existem duas formas, a ambulatorial, né, que a pessoa não é levada a esses antigos manicômios nem nada, e essa, a segunda forma, que é essa mais gravosa. Então, são as medidas de segurança. Olha só as espécies de medidas de segurança. Artigo 96, não está aí na apostila para vocês, mas eu trouxe para vocês entenderem. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Essa internação é a mais séria, mais grave. E a 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Essa normalmente ele permanece em casa e ele vai fazer esses tratamentos ambulatoriais. Depende do grau do crime e do grau da pessoa, do grau psíquico da pessoa. Então, são sanções preventivas, para evitar que a pessoa novamente cometa outros crimes, tá? Então, o que acontece aqui? Ele é, pela culpabilidade, ele é o inimputável. Então, ele não comete crime, teoria tripartite, não comete crime. Mas, ao contrário dos outros casos, né?
se ficar claramente comprovado, ele é denunciado, ele é processado, ele é absolvido, mas a absolvição dele é imprópria. Não é absolvição própria. Foi absolvido por quê? Porque agiu em estado de necessidade, conseguiu comprovar no processo. Porque agiu em legítima defesa, conseguiu comprovar no processo. Não. Ele é absolvido por ser inimputável. Opa, mas essa absolvição é própria? Não. É uma absolvição imprópria. Por quê? Porque ele vai ter que ser submetido a uma medida de segurança. Ele não é simplesmente absolvido. Então, a Kátia veio alguém para cima dela, sacou uma arma e foi atirar nela. Ela sacou a dela mais rápido e matou a pessoa. Legítima defesa. Então ela pode ser processada, ela vai comprovar a legítima defesa dela e ela vai ser absolvida. O que ela vai acontecer? Ela vai sair dali sem nada. Simplesmente acabou. Absolvida. Né? Então é absolvição própria. Nesse caso dos inimputáveis, a absolvição é imprópria. Kátia, eu acho que você está tentando falar, seu microfone está mudo. Tá ouvindo? Agora eu estou. Esse caso aí pode ser simplificado aí o que aconteceu com o Bolsonaro, a facada dele lá, que o cara parece que ficou provado que ele tinha problemas psiquiátricos, ou não? Eu não acompanhei esse caso, mas se foi exatamente isso. Se foi comprovado que a pessoa que atentou contra a vida tinha problemas psiquiátricos, ele vai ser absolvido ao final do processo, conseguindo comprovar isso, e aí ele vai sofrer uma medida de segurança. Uma dessas duas. Ou ele vai ser uma internação no hospital, nesse caso eu acredito que seja a medida, né, porque é algo grave, mas depende também do grau psíquico dele. Ou ele pode ser a sugestão ao tratamento ambulatorial, um dos dois. Mas é isso mesmo, é esse caso. Tá? Então, continuando aqui, então a gente viu os inimputáveis por doença mental. Mas lembra que eu disse a vocês que a culpabilidade é muito ligada à pena sempre? Porque ela sempre tem um completo e um completo. Então, aqui nós temos o semi-imputável por doença mental. O que seria isso, gente? Olha só. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 26. O professor enganou vocês e ele não falou do parágrafo único, ele só leu o artigo. Tem um parágrafo único. Olha só. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, mesma coisa, ou retardado, não era inteiramente, olha a diferença, o outro era completamente, aqui é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí, no caso que a Kátia perguntou, não sei, Kátia, qual se qualificou. Se ele era completamente incapaz de entender aquele caráter ilícito daquela facada, ou se ele não era inteiramente capaz. Porque se ele não for inteiramente capaz, mas ele conseguir, se ele conseguir entender, não, aquilo que eu fiz é errado mesmo, é reprovável, aquilo que eu fiz era um crime, se ele tinha pelo menos uma noção disso, aquela zona ali obscura entre o absolutamente, né, a pessoa que não entende nada, que é completamente assim, fora do mundo, vive em outro planeta, não tem nem consciência das coisas que faz, e entre uma outra que vai e volta, um momento de consciência, de lucidez, outro não e tal, ou então que tem uma pequena consciência, nesse caso, aí não, aí a pessoa comete crime, porque o fato é ilícito, o fato é típico, ilícito e é culpável. Olha só o artigo 26, a gente está na culpabilidade. No parágrafo 1º, não, aqui é culpável. Então aqui nós temos um caso de redução de pena. Então, se ele não era inteiramente capaz de entender, então ele cometeu crime, fato típico, ilícito, culpável. Vai ser condenado e aí vai ter a pena reduzida, tá? De 1 a 2 terços. Essa é a diferença do imputável, o inimputável para o semi-imputável, ok? Olha só, gente, eu queria discutir uma coisa com vocês que é o seguinte. O Brasil, vou pôr aqui na tela para vocês já viram aqui, ó, o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. O que é isso? Só pode sofrer um tipo de sanção penal. No Brasil, por ter adotado esse sistema vicariante ou unitário, você não pode aplicar 2 tipos de sanção penal. Você não pode aplicar medida de segurança e pena. Então, o juiz não pode virar para um cara e falar assim, olha, você não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do que você fez. Mas não faz sentido eu te colocar na cadeia, mesmo reduzindo sua pena de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços, que fala ali? Reduzida de 1 terço a 2 terços, isso. De 1 a 2 terços. Não faz sentido eu aplicar essa pena para você, não faz sentido eu te mandar para uma cela, para uma cadeia, não faz sentido. E você precisa de tratamento. Então, como juiz, eu vou colocar para você uma medida de segurança, um tratamento ambulatorial ou algo assim. E uma pena aí menor. Não pode fazer isso.
o juiz tem que escolher. Ou ele dá a medida de segurança, nesse caso do parágrafo 1º, tá? Porque no caso do caput do artigo, ele só pode dar a medida de segurança, porque a pessoa é completamente inimputável, não pode ir para uma cela, para uma cadeia. Nesse caso aqui, que ele só vai ter redução de pena, se ele tem redução de pena, ele pode ter a pena. Nesse caso aqui, o juiz pode optar ou pela medida de segurança, ou ele pode optar pela pena reduzida, mas nunca pelas duas. Reduzir mais a pena em uma medida de segurança menor, não. Ele tem que escolher uma ou outra, tá? Porque nós escolhemos o sistema vicariante ou unitário. Poxa, professor, mas como assim? O parágrafo 1º é claro. Ele diz que se o cara olha o que está escrito, inteiramente capaz, se ele não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, ele vai ter só essa redução de pena. Como que o juiz pode escolher também uma medida de segurança? De onde o professor tirou isso? Do artigo 98. Olha só o que o artigo 98 lá na frente do código diz. Na hipótese do parágrafo único, que é o que a gente está lendo, do artigo 26 desse código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída, olha a palavra, substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, que são aqueles dois que a gente viu que são os possíveis, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo e respectivos, aí isso aqui que são as formas de tratamento, tá? Então, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo respectivos, parágrafo 1º a 4º. Enfim, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, só para vocês entenderem. Vamos lá. Os inimputáveis, tá? Por questão psicológica, doença mental, inimputáveis por doença mental, só vão sofrer medida de segurança. Eles vão ser absolvidos, absolução imprópria, porque vai ter medida de segurança. Os que não eram inteiramente capazes de entender, eles têm só uma redução de pena, conforme o parágrafo único do artigo 26. Mas se o juiz entender que eles não faz sentido ele cumprir pena, ele precisa de um tratamento curativo, ele pode melhorar, ele não é inteiramente capaz, mas se tiver um tratamento ele pode melhorar e não vier a cometer mais crimes, ele pode substituir essa pena por esse tratamento, por essa internação ou tratamento ambulatorial. Gente, internação ou tratamento ambulatorial nada mais é do que a gente viu aqui, medida de segurança, né? Ali, internação em hospitais de custódia de tratamento psíquico ou tratamento ambulatorial. Em vez do artigo usar medida de segurança, ele citou os dois. Então, o que ele está querendo dizer esse artigo 98? Que no parágrafo 1º, quando é semi-inimputável por doença mental, o juiz pode substituir a pena, que seria reduzida já de 1 a 2 terços, ele pode substituir essa pena pela medida de segurança. Só isso. Alguém tem dúvida nesse? Podemos passar? Ok, vamos lá. Agora nós vamos estudar os inimputáveis por idade. E esse aqui é o seguinte, gente. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos a normas estabelecidas em legislação especial. E aqui é caráter objetivo. E acabou. Não tem que você entrar no processo e falar assim, não, mas ele tinha 17 anos e ele tinha plena noção do que ele estava fazendo. Não interessa, é caráter objetivo. Ele é menor de 18, ele é inimputável. Mas ele tinha 17 anos e 300 dias. Não interessa. Ele é menor de 18, ele é inimputável. Então, a primeira coisa que eu quero olhar com vocês é isso, tá? Então, ele vai sofrer sanção? Vai. Só que ele vai sofrer as sanções do ECA. E a gente não considera que ele praticou crime. Por quê, gente? O crime é fato típico, ilícito, culpável? Se ele é inimputável menor de 18, ele não pratica crime. Ele pratica o quê? Ele pratica o que a gente chama de ato infracional análogo ao crime. Então, o maior e o menor cometeram furto. O maior responde por furto. O menor responde por ato infracional análogo ao crime de furto. Simples assim, tá? Então, duas coisas. Presunção absoluta. Então, isso aí é a idade. Acabou. A idade. Tem menos de 18, inimputável. Tem mais de 18, tá? Não é mais. E nós temos o caráter biológico. Então, a presunção é absoluta. Maior de 18 responde, menor de 18 não responde. Inimputável. Ok? E o critério biológico é a idade. É 18 anos. É a data de que ele faz idade. Porque a gente precisava ter um marco, gente. Imagina se a gente fala assim, é quando a pessoa tiver consciência do que ela está fazendo. Vai ter gente com consciência com 8 anos de idade, vai ter gente sem consciência com 30. Então, assim, imagina as discussões gigantescas em todos os crimes que a gente teria. A gente precisava de um marco. E o marco que se entendeu no Brasil é 18 anos. E esse é o marco. Tá? Tirando as políticas criminais de redução de maioridade penal e discussões que pode existir, são políticas criminais, o marco hoje é 18 anos. Tá bom? Então, assim, aí a única questão que tem aqui
são inimputáveis, não são imputáveis, né, os menores de 18 anos, é o seguinte: quando que essa data é contada? Vamos supor, quer ver? Vamos lá, a Rita lá que teve filho lá com 11 anos de idade. Rita, tá aí, Rita? Sou de 11 não, tá? A Rita tem um filho de 15 anos, tem conta ter filho de 15 anos, não. Mas enfim, então vamos pensar o seguinte, Rita, quando que você acha que nós podemos considerar que uma pessoa completou 18 anos? Uai, no dia do aniversário dela, às 0 hora. Às 0 hora. Então, você acha o seguinte, eu nasci no dia 2 de abril de 1989, tá? E isso, até aqui é verdade, o resto eu vou inventar. E eu nasci às 23 horas e 55 minutos do dia 2 de abril, 23 horas e 55 minutos. Você acha que depois, quando eu faço 18 anos, do dia 1º para o dia 2, quando der meia-noite, mesmo faltando as 23 horas ali para eu completar 18 anos? Sim, acho que você já completou a idade. E é exatamente isso. Então, a gente não considera as horas, tá, gente? Não interessa a hora que você nasceu. O direito penal não considera isso. Então, no dia 2 de abril, meia-noite e 1 é o dia do meu aniversário. Tá? Então, deu 18 anos após 89 ali, deu meia-noite e 1, eu fiz aniversário. Ok? Não interessando se eu nasci 11 horas da noite, 2 horas da manhã, não interessa. As horas são desconsideradas aí. Certo? Do cometimento do crime. Ok? Ok. Né? E aí, por isso que é extremamente importante a gente saber aquela matéria lá atrás. Vocês lembram? A gente estudou o local do crime, a gente estudou aquele luta, lugar do crime, tempo do crime. Quando que é o tempo do crime? Ação ou omissão. Então, é do momento. E não se eu fui preso pela polícia. Então, eu cometi o crime no dia 1º de abril. Fui preso pela polícia. Eu dei essa questão para vocês. Fui preso pela polícia militar. Aí fui para a delegacia e tal. Só foi ratificado o meu flagrante no dia 2 de abril, que eu faço 18 anos. Eu sou inimputável ou não? Inimputável. Por quê? Uai, porque ele praticou o crime antes de completar 18 anos. Isso. Então, nesse caso, não importa a ratificação do flagrante. A ratificação do flagrante é importante para a gente fazer aquelas contagens de prazo. Então, a contagem de prazo do preso aí vai contar no dia 2 de abril, se eu pudesse ser preso, né, se eu maior de idade. Mas no caso da data do cometimento do crime, é na ação ou omissão. Lembra? Lugar do crime e ubiquidade? Vocês lembram disso? O LUT que a gente estudou? Sim. Fernando, isso eu queria saber, tipo assim, um idoso de 70 anos, ele também é inimputável? Não. Não? Só 18 anos. A idade absoluta é 18 anos, tá? Nós temos algumas reduções de pena. Alguns casos que eles não podem cumprir pena em presídios, nós temos várias coisas dessas, tá? Mas inimputáveis eles não são, a não ser que mostre que pela idade ele não estava lúcido o suficiente. Aí nós entramos no parágrafo anterior, tá? Se ele, aí pela velhice ele não estava lúcido e cometeu um crime, aí nós vamos olhar se o crime que ele cometeu, ele era semi-inimputável por doença mental ou ele era inimputável por doença mental, tá? Mesmo que seja pela velhice, ou alguma doença advinda disso, tá bom? Tá bom. Agora, a minha outra dúvida, Rita, já que você está me respondendo, é o seguinte. Eu, no dia 2 de abril, que eu vou fazer aniversário, aliás, eu fui preso às 11h55, tá? Eu fui preso às 11h55 do dia 1º de abril, com meus 17 aninhos ali. Já estava cursando direito e ouvindo aí o que vocês estão ouvindo. Então, eu fui preso. Só que o seguinte, perdão, vamos dar um exemplo. Eu fui preso meia-noite e 5, do dia 1º para o dia 2 de abril, certo? Sim. Só que o horário de verão, naquele ano, foi até maio. O que quer dizer que o relógio estava adiantado 1 hora. E aí? Então, de novo, eu fui preso meia-noite e 5, do dia 1º para o dia 2. Dia 2 é meu aniversário, que eu estava fazendo 18 anos. Então, eu fui preso, eu cometi o crime, tá? Meia-noite e 5, do dia 1º para o dia 2.
Só que nós estávamos no horário de verão. Os relógios estavam adiantados 1 hora. E aí, eu sou imputável ou inimputável? Eu acredito que aí você tem... Não, né? Não. Não, agora eu tô em dúvida. Brasil, ué. E aí, fala comigo. Fala, Kátia. Eu acredito que vai ser, como é que é? É putável, né? Inimputável. Vai valer, ele vai ser preso, ué. Porque tem que seguir o horário, ué. Tudo não tem que seguir no horário de verão. Então você acha que ele é imputável? Você pode considerar aquele crime para ele é imputável? Eu também acho. Então, todo mundo errou. Gente, também... Não, mas o raciocínio de vocês é perfeito. Se nós temos uma hora oficial do Brasil, como que você não vai respeitar essa hora? Por exemplo, você só pode entrar na casa de pessoa, né? O que a lei diz? Vocês vão estudar isso lá na frente, tomara que seja comigo, que eu adoro essa parte. A gente vai estudar o seguinte: você só pode entrar em casa de pessoa em 3 situações, né? Ou para salvar, né? Em caso de resgate, acidentes, essas coisas, ou com mandado judicial durante o dia. E a lei fala durante o dia. Mandado ordem judicial durante o dia. E essa discussão de dia é gigantesca. Porque tem lugar, suponhamos, nós temos lá na Noruega, por exemplo, um dia que é 24 horas de sol. Nós temos no Brasil, no sul do país, lugares que vão anoitecer, dependendo da época do ano, 4h30, 5 da tarde. Nós temos no Nordeste lugares que anoitecem 7h30 da noite. E aí vem e diz durante o dia. E aí, o que é dia? E essa discussão doutrinária, o que é dia? E aí? A lei falou durante o dia. Tá? Então vocês vão ver lá para frente. O que se entende hoje majoritariamente que é 6 da manhã. Então nós, como policiais, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós fazemos nosso brief lá, nossos estudos de caso, nos reunimos às 3 da manhã, 2 da manhã na delegacia, fazemos todos os estudos, olhamos o croquis da casa, separamos as equipes, vamos até os lugares, esperamos ali na porta 6 da manhã, e 6 da manhã a gente entra com mandado e prende a pessoa. Só que 6 da manhã com o horário de verão. Porque é o horário oficial do Brasil. Ok. Nesse caso aqui, não. Porque nesse caso, a gente conversou que a gente despreza horas. Então, a gente olha o caráter objetivo, a gente olha o caráter biológico. E no caráter biológico da pessoa, completa 18 anos, no primeiro minuto do dia que ele nasceu. Só que a gente desconsidera qualquer alteração fictícia, como horário de verão. O horário de verão é uma alteração fictícia da hora. Ele só existe por política, por economia. Né? Ele é uma coisa fictícia, que nem existe no país inteiro, apesar de ser oficial. E para muitas coisas, como ele é oficial, como eu disse, para essa prisão ele tem que ser usado. Por isso que engana muito. Mas aqui no fator biológico, não. Então, teoricamente, se eu fui preso em 2 de abril, lá, eu fui preso 00h05, mas estávamos no horário de verão, olha que interessante. O advogado vai entrar e vai conseguir me liberar. Pode ser que os policiais não soubessem, pode ser que o delegado não soubesse, certificasse a prisão, mas vai falar, opa, não... Ele cometeu o crime 11h05. Não, foi meia-noite. Não, foi 00h05, não. Nós estamos em horário de verão. Ué, mas e daí? Estamos em horário de verão. Então, essa hora é fictícia. A hora real é 11h05. Por incrível que pareça. Tá, gente? Por incrível que pareça. Então, mais um aí, só para vocês saberem. Eu acho que isso não está na postura de vocês, eu trouxe só para vocês terem essa noção. Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar agora no inimputável pela embriaguez. Ixi, aqui no segundo período, de vocês, não. Mas no terceiro período, se eu for dar aula disso aqui, é metade da turma. Que lá o povo, Deus do céu. Falou em embriaguez, lá o povo conhece mais. Enfim, vamos lá. Então, os inimputáveis por embriaguez. Isso quer dizer que se eu for encher a cara e matar alguém, eu sou inimputável? Claro que não. É óbvio que não. E digo mais, nós vamos estudar ainda que se você bebeu para matar alguém, você ainda tem um aumento de pena. Você acredita nisso? Nós vamos estudar isso aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos estudar aqui, que esse é o artigo 28. É o mais complicadinho, mas também tranquilo. Então, vamos lá. Intoxicação provisória. O que seria a embriaguez? Intoxicação provisória causada pelo álcool ou substância de efeito análogo. Tá? Substâncias de efeitos análogos. Então, nós temos no artigo 28, o inciso 2, fala da embriaguez não acidental. E ela se divide em 2. Ela se divide na voluntária, deixa eu achar o meu aqui, isso.
ela se divide na voluntária, que é o agente que que quer se embriagar. Não é isso que está escrito para vocês? É, né? Então, o agente quer se embriagar. Gente, embriaguez voluntária. É simples. Hoje eu vou pro bar com o pessoal do segundo período, nós vamos beber todo mundo, vamos beber todas e tal, eu quero ficar bêbado mesmo. A gente bebe todas, eu saio de lá, dou um tiro na cabeça de alguém. Eu respondo pelo crime normalmente. Eu quis me embriagar, tá? Voluntário. Agora, nós temos também um outro tipo de embriaguez, culposa. Eu pus uma reticência para vocês entenderem. A gente vai bebendo. Ele não quer se embriagar. Ele fala assim, não vim para ficar bêbado. Mas ele vai bebendo. Ou então, o que acontece muito, ele não reage bem a um tipo de bebida. Eu lembro uma vez, cara, olha só, histórias, casos aqui. Está gravando, hein, meu Deus do céu. Eu lembro uma vez na minha vida que eu fui tomar conhaque, por incrível que pareça. Eu tava de boa assim, e eu vi lá conhaque. Eu falei, tava no restaurante, de boa, tava no restaurante e tal, isso, 8 horas da noite. Eu falei, cara, conhaque e tal, eu nunca tinha experimentado. Falei, me traz o conhaque. O cara trouxe tipo uma tacinha, uma coisinha assim de conhaque. Eu lembro que eu tomei aquilo e ficou tudo girando. Eu falei, caramba, cara, que coisa louca, velho. Uma tacinha de conhaque. Tipo assim, foi uma embriaguez completamente culposa. Eu não tinha nenhuma intenção de ficar embriagado, eu tava num restaurante. Eu lembro um restaurante mó chiquezinho e tal, não era pra ficar bêbado nem nada e tal. Então, assim, é completamente culposo. Mas se eu saio dali com aquela embriaguez e eu mato alguém, eu respondo pelo crime. Eu cometo qualquer crime, eu respondo pelo crime. Porque por mais que foi culposo, né, você não vai tirar a pena da pessoa, você não vai extinguir a pena da pessoa, a culpabilidade dela por isso. Né? Eu escolhi beber, ninguém me forçou a beber. Eu escolhi beber. Eu que não me dei bem com aquele tipo de bebida. Eu não vou falar aqui de misturar a bebida, porque tem gente que já fala que cientificamente não é comprovado e tal, né? Mas alguns aí podem ser que, por experiência própria, me digam que se você misturar 2 tipos de bebida, você fica louco. Outros falam que se você beber sem comer nada, você passa mal, enfim, cada organismo reage de um jeito. Por isso que é culposa. Mas mesmo ela existindo, você responde pelo crime. Tá? Então, na voluntária que você quis beber, eu vou ficar louco, vou me embriagar. E na culposa, que você foi bebendo, não reagiu bem a um tipo de bebida, você responde pelo crime. É o que diz o artigo 28. Vamos lá? Bem simples. Olha só. Não exclui a imputabilidade penal. Não exclui. O primeiro, a emoção ou a paixão. Esse aqui não está aqui. Vamos falar dele um pouquinho só antes. Então, você está apaixonado. Então, cadê ele? A Sabrina está apaixonada ali. Né? A Sabrina apaixonada e tal. E tudo. Nossa, ela ama demais, tá louco. Vive fazendo coraçãozinho no caderno. Assina o nome dela já com o último nome do cara que ela é apaixonada. Aquela coisa linda, manda presente, flores, fotos no Instagram, aquela coisa maravilhosa, né? E ele é apaixonado. E aí a Sabrina pega esse cara traindo ela. Ela vai lá e mata os dois. Claro que ela faz isso, tá certíssima a Sabrina. Ela tá agindo ali pela paixão, pela aquela forte emoção e tal. Gente, isso não justifica nada, tá? Então, não exclui a imputabilidade penal. Então, tem aí a emoção ou a forte paixão, ou a paixão, tá? A emoção ou a paixão. Nós vamos estudar lá para frente, pode ser alguns atenuantes e tal, mas não... Olha o que diz o artigo, não exclui a imputabilidade penal. Eu só quero lembrar você o seguinte, existem diferenças aí, alguns treinadores vão falar sobre isso, tá? Mas a gente não vai se ater aqui, porque não é o tema da culpabilidade, em que um seria uma emoção, que seria momentânea, e outro uma paixão, que seria algo duradouro. Então, estou apaixonado e tal, e aí cometo um crime por isso. Ou uma emoção, algo ali que, né, na hora, um momento de emoção, ou uma paixão. Estou apaixonado 3 anos, 2 anos, né, e aí cometo um crime que descobri que fui traído. Ou uma forte emoção, aconteceu na hora, aquela emoção eu agi. Nenhum dos dois exclui a imputabilidade penal. Ok. Agora, também não exclui a embriaguez. Professor, mas você falou que exclui. Calma. Confia. Olha só. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E esse é o artigo 28, gente. Tá? Não exclui a imputabilidade penal. A emoção ou a paixão não exclui. E nem a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Então, o que o professor pôs aí que é inimputável pela embriaguez? Porque tem um parágrafo primeiro. Olha isso. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, guardem, embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento.
Ou parágrafo 2º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior, mesma coisa, não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vocês viram que isso aqui é exatamente igual o outro que a gente estudou, né? Do louco. Por quê? É a mesma situação. Se ele é completamente incapaz, isento de pena, entra na culpabilidade. Se ele, olha só, se ele não tinha plena capacidade, então ele tinha alguma capacidade, ele era relativamente incapaz de entender, aí nós vamos ter a causa de redução de 1 a 2/3, a mesma coisa lá em cima, tá? Então aqui é a mesma coisa nessa embriaguez, mas vamos estudar ela. Então, nós temos a embriaguez acidental, que é o que diz ali. Essa, a gente é um dos elementos da culpabilidade, é isento de pena. Então, temos o caso fortuito. O agente desconhece o efeito inebriante do produto. Então, a pessoa tomou algo achando que não tinha álcool, ou achando que aquilo ali não ia causar aquele efeito inebriante. Não o caso que a pessoa achou que não tinha um tanto de álcool que ela esperava, como foi o meu caso. Ou o caso da pessoa que chegou e falou assim, tô tomando só um pouquinho, não vou ficar tonto. Não. É a pessoa que não bebe álcool, né? A pessoa não bebe álcool, não gosta, não bebo álcool, e aí ela bebe uma coisa achando que não tem álcool e tem muito álcool naquilo. Tá? Ou ela não imagina que aquele remédio que ela vai tomar vai deixar ela completamente, né? Porque ali fala, né, substâncias que se assemelham ao álcool. Ou a força maior, que é o indivíduo que ele é obrigado a beber. Né? Eu sei que 99% dos maridos brasileiros já passaram por isso. Foram, né, obrigados, e os amigos amarraram na cadeira e obrigaram a beber. Vocês que são casados aí, podem perguntar aos seus maridos, eles devem ser obrigados a beber constantemente. Então, assim, lembrando, não é esse o caso, tá, gente? Se ligar para a mulher e falar assim, não, os caras me obrigaram a beber aqui. Não é esse o caso, não. Nós estamos falando aqui realmente de uma coação. A pessoa foi obrigada a beber, tá? Eles obrigaram ela a se embriagar, tá? E aí, por algum motivo de tortura ou de alguma coisa assim, a pessoa foi amarrada e foi obrigada a beber e tudo, e aí depois soltam ela e ela comete um crime ou alguma coisa assim. Então, nesses casos, de caso fortuito ou força maior, é embriaguez acidental. Não é a culposa nem a voluntária, é acidental. Nesse caso, a pessoa é isento de pena. Quando? Quando ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele está completamente sem ter noção do que ele está fazendo. Quando a pessoa não está completamente sem ter noção do que ele está fazendo, aí a pena dele só é reduzida. Se a pena só é reduzida, ele comete o crime? Comete. Fato típico, ilícito e culpável. Só tem uma redução de pena. Se ele, nessa embriaguez, for completamente sem noção do que ele estava fazendo, ele comete o crime? Não. Porque o fato é ilícito, o fato é típico, é ilícito, mas não é culpável. Então, olha só, se a embriaguez acidental for completa, é uma causa de isenção de pena. Né? Exclui-se o crime. Se a embriaguez acidental for incompleta, é causa de redução de pena. Não exclui o crime. Só tem redução de pena. Então, nós temos mais dois casos. Deu para entender, gente, essa embriaguez acidental? Então, o indivíduo é obrigado a embriagar-se ou ele desconhece o efeito inebriante do produto que ele está tomando. E agora, nós temos dois casos que não estão na apostila que eu trouxe para vocês que estão na doutrina. Tá? Ô, Fernando. Sim, fala. A minha dúvida é só numa coisa, sabe o que é? Imagina que uma pessoa bebe, só que ela bebeu aquilo que é permitido pela lei. Eu não sei o teor, tanto que é permitido. Mas imagina que ela bebeu. Só que ela matou alguém. Aí, o que vai fazer? Ele é culpado? Às vezes a pessoa foi erro do pedestre, coisa assim, né? Vamos lá. Primeiro você está falando de embriaguez no veículo, né? Porque não existe um tanto que você pode beber se você não estiver dirigindo. Sim. Né? Embriaguez é o veículo, né? Já entra em outra esfera, em outra seara aqui. Tá, a pessoa não pegou o limite. Mas eu vou te falar, o limite da embriaguez, ele é muito pequeno justamente para não causar isso. Tá? Eu acho 0,33 mililitros de álcool no sangue. Então, assim, acho que é um pouco menos que um copo de cerveja. Tá? Então, eu acho é justamente para ser quase impossível que essa situação aconteça. Agora, se uma pessoa bebe no limite permitido e atropela alguém e mata, é como se ele não tivesse bebido. Se ele bebeu no limite permitido, isso já não faz sentido. Ele ter bebido ou não ter bebido já não faz diferente, estava dentro do permitido. Tá? Aí você vai analisar só as outras circunstâncias, que foi o que você disse, a culpa do pedestre, a velocidade que ele estava, como que foi feito. Aí você vai analisar as outras circunstâncias do crime. A bebida deixa de ser um fator, porque está no limite permitido. Tá bom? Ok.
Então, agora nós vamos entrar na embriaguez patológica, gente. O que seria isso? A doentia é a pessoa que faz uso todo dia, compulsoriamente, é o famoso alcoólatra, tá? O que acontece com esse alcoólatra, gente? Ele, dependendo do caso concreto, ele pode equiparar o agente à inimputabilidade por doença mental. Eu conheço um caso que chamaram a gente lá, uma senhora, nessa época, o marido dela, todos os dias à noite, os porteiros chamaram, ele tava, os prédios todos colocaram aquelas maquininhas de álcool em gel, toda hora ele descia com um copinho, jogava álcool em gel no copinho e bebia. O grau de alcoolismo dessa pessoa, pra vocês terem uma noção. Eu sei que ele foi liberado numa clínica um dia antes, para o casamento do filho, ele não conseguiu ficar à noite, porque o casamento era no dia seguinte, sem beber, se embriagou, deu um jeito de se embriagar e não conseguiu ver o casamento do filho dele. Então, assim, nós estamos falando de embriaguez patológica, nesse grau altíssimo. Dependendo, e aí análise de caso concreto, né? E claro, não só caso concreto, assim, vamos ver esse caso. Não, você vai ter estudos ali, você vai ver o grau, você vai ver o histórico da pessoa, o juiz vai analisar isso tudo. Se ele analisar que aquela embriaguez patológica, doentia daquela pessoa, tirava completamente o discernimento dela, mesmo ela querendo beber todo dia, foi, né? Ela que quis beber, é a voluntária aí, só que é patológica, é doença, chegou a ser doença. Não foi um cara que um dia, hoje eu quero me embebedar, ficou bêbado depois de cometer um crime. Não, é alguém que é doente, embriaguez patológica. Dependendo do caso, e o juiz analisando que no momento do crime, então tem que ser as duas coisas, tem que ser embriaguez patológica e tudo, e no momento do crime, devido a isso, ele estava sem condições de entender o que ele estava fazendo, ele pode se equiparar aos inimputáveis por doença mental. Por isso que eu te dei o exemplo também do idoso, que poderia chegar a isso. Tá? Então, ele pode se equiparar essa embriaguez patológica aos doentes mentais. Tá bom? E nós temos a outra, que é a mais interessante, que é a embriaguez pré-ordenada. O que é a embriaguez pré-ordenada? É o seguinte, é o famoso criar coragem. É hoje. O cara quer conversar com a moça ali há 55 anos. No caramba, tem 55 anos que ele é apaixonado pela mulher e ele não consegue falar com ela, e ele não consegue, ele fala, hoje que eu converso com ela. Aí ele vai e fala, não, peraí, eu preciso tomar uma para criar coragem, o famoso criar coragem. Aí ele toma aquela para criar coragem e fala com ela. E ela, claro, manda ele embora, porque ela já está casada com filhos, que ele demorou 55 anos. Mas, enfim, nós estamos falando da embriaguez pré-ordenada para cometimento de crime, que é o caso aqui. O que seria isso? A pessoa fala assim, não, eu vou beber para poder cometer aquele crime. Tá? Então, olha só, ela não bebeu e cometeu um crime, ela bebeu para poder cometer um crime. Não, vou lá, vou beber e tal, para criar coragem, para ficar mais forte, para ficar, não, só quando eu bebo que eu consigo e tal, e aí eu vou lá cometer o crime. Entenda a diferença? É muito difícil essa comprovação, mas pode acontecer. O cara comprovar que ele, ser comprovado que ele bebeu para cometer o crime, e não bebeu e cometeu o crime, diferente, é o criar coragem. A pena é agravada, tá? Artigo 61, inciso 2, a linha L. Aí vocês vão ver no artigo 61, fala o seguinte, são fatores que sempre, vamos ler aqui, 61, fatores sempre agravam a pena, então, ó, vocês vão ver aqui, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Se eles já constituírem ou qualificarem um crime, não pode agravar a pena, porque seria bis in idem, né? E aí no L vai falar o seguinte, em estado de embriaguez pré-ordenada, que é nada mais que isso, quando a pessoa se embriaga para cometer um crime. Tá? Então, cuidado, os criadores de coragem, hein? Cuidado. Gente, agora a gente saiu, tá, do P, tá? Nós estávamos ali, nós saímos do I, nós saímos dos inimputáveis. Então, nós vimos a embriaguez, nós vimos a questão da maioridade, certo? Nós vimos os doentes mentais. E agora, saindo do I, dos inimputáveis, nós vamos para o nosso querido P. Nós vamos para a potencial consciência da ilicitude, artigo 21 do Código Penal. Gente, a capacidade de compreender o caráter ilícito do que está fazendo, tá? Olha só. Existem muitos e muitos artigos, tá, falando cada vez mais da diminuição do potencial consentimento da ilicitude. Por quê? Pelo grau de informação que se tem hoje. E aí nós voltamos à questão religiosa que a gente falou. Se você chegasse em 1940, nem é muito tempo atrás, nesses rincões, cantões do Brasil, que ainda hoje existem, na época eram muito maiores, a população rural, que não tinha televisão, não tinha nem rádio, você chegava para aquela pessoa e falava para ela, você acha que matar alguém é crime? Ela vai falar, eu acho que é, porque é errado.
Aí vem a interferência no sentido positivo da religião, tá? Porque a religião sempre chegou a esses lugares, né? E muitas vezes a lei não. Até porque, antigamente, a lei, gente, ela só era publicada no Diário Oficial. Saiu uma lei nova no Diário Oficial, ninguém ficava sabendo que saiu uma lei nova. Alguns advogados recebiam essa lei nova, mas era publicado no Diário Oficial. Tinha que olhar o Diário Oficial todos os dias para sair da nova lei. Hoje, qualquer Instagram está postando lei nova, decisão nova o tempo inteiro. A informação cresceu muito. Então, hoje, é reduzidíssimo essa potencial consciência da ilicitude. A maioria das pessoas hoje tem a consciência da ilicitude do que elas fazem. Ou pelo menos deveriam ter. Por quê? Porque a informação circula. Se você não correu atrás da informação, é problema seu. E aí, eu vou começar dizendo isso. O artigo 21, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês, eu não coloquei ele aí, mas ele vai dizer o seguinte, ó, deixa eu buscar ele aqui, ó. Ele começa dizendo que ninguém pode alegar que não conhece a lei. Olha o que ele fala. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode falar, eu não conhecia a lei. Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Ó, isenta de pena, probabilidade. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, cada vez menos acontecendo esses casos de potencial consciência da ilicitude. Mas eles ocorrem, tá bom? Imagina só, se em 1940 você chegasse para um senhorzinho e falasse assim, olha, você fazer essa rifa aí, ó, de bilhetinhos, loterias, de rifa e tal, para o seu gado aí e tal, é crime. Você acha que ele tinha condição de saber que é crime? Talvez nem você soubesse, mas está lá, nas contravenções penais. Não serão postos em circulação bilhetes de loterias cujo plano não tenha sido previamente aprovado pelo diretor das rendas internas do Tesouro Nacional e etc. Ah, você sabia que tá no Código de Trânsito Brasileiro, aquele seu limpador de para-brisa lá, se ele estiver sem água, você pode ser uma infração? Talvez vocês também não soubessem disso. Você sabia que se você andar com o limpador de para-brisa desligado durante a chuva é uma infração penal? Está lá no Código de Trânsito, que nós todos, a maioria dos motoristas, não sabemos. Se vocês forem pegar o Código de Trânsito brasileiro, vocês vão ver cada coisa que vocês falam, não acredito que isso existe. Existe. E olha que vocês estão estudando direito. Imagina cobrar algumas coisas dessa do senhorzinho lá das terras dele, lá 1940, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem nada. Ele está lá no cantão dele lá e ele comete uma coisa dessa aqui e você vai cobrar que ele soubesse? Dirigir sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês? Ninguém pode falar que não conhecia a lei, mas no caso concreto, o juiz pode analisar se aquela pessoa tinha condições de saber a ilicitude daquilo. Teve um caso interessante há um tempo atrás, que foi o seguinte, tinha uma pessoa, assim, em estado de miserabilidade, completamente miserável, tá? Ele não tinha condições de nada. Ele tinha um cantinho de terra ali, e aí o que ele fez? Ele viu um pouco de areia, perto de uma montanha ali, pegou um pouco de areia só para nivelar em volta daquele barracão que ele criou com lona. Gente, ele respondeu por crime ambiental. Porque é negócio de tirar areia de área, de reserva, sei lá o que, que nem eu sei qual que é. Ainda mais crime ambiental, acho que quase ninguém aqui sabe quais são. E ele respondeu por crime ambiental. E os advogados dele conseguiram colocar na culpabilidade para ele não responder nem pelo crime. E jogaram aqui. Ele não tinha como ter um potencial de conhecimento, tá? De consciência que esse fato era ilícito. Ele falou, peraí, eu tenho meu terreninho aqui, tem meu barraco, tem um lugar ali que não tem cerca, não tem nada, tem uma montanha, tinha uma areiazinha, peguei um pouco de areia e levei para lá. Como que ele vai ter consciência de que isso é ilícito? Ah, professor, mas eu também não tinha, mas você tinha condições de pesquisar. Você tinha condições de saber. Você deveria saber. E aqui está a diferença. Ele não tinha como saber. Ele não tinha condições de pesquisar. Ele não tinha como saber. Ele não tinha quem o instruir. Ele não tinha. Você tem. Por isso que nós, aqui, estudando direito, acabou isso alegar isso aqui para vocês, tá, gente? Cometeu crime, você é estudante de direito, acabou alegar isso aqui. Você tem que saber. Tá? É claro que nenhum de nós sabemos todas as leis. Isso pode vir a acontecer, mas a gente deveria saber. Senão qualquer um alegaria, mas eu não sabia. Não. Você deveria saber. Agora, o que a gente fala aqui, nesse potencial de consciência da ilicitude, é isso. A pessoa teria como saber? Ela deveria saber disso? A sociedade vai olhar para aquele senhorzinho miserável, pegando um pouco de areia, no pé de uma montanha e falar assim, poxa, temos que jogar esse cara na cadeia? É culpável? É típico? É. É ilícito? É. Mas é culpável?
não é culpável. A gente não podia culpá-lo por isso, tá? Então ele é bem simples, ele está caindo em desuso cada vez mais, mas ainda acontece o potencial consciência da ilicitude. Então nós vemos aqui o P. E vamos fechar com o E do IP, exigibilidade de conduta, que seria o seguinte: a possibilidade que o indivíduo tem de agir em conformidade com a lei. É o da Kátia, é o exemplo que eu dei da Kátia. Olha só, o filho da Kátia, colocaram uma arma na cabeça dele, fala: Kátia, se você não matar o João, eu vou matar seu filho. Nós, a sociedade, poderia exigir que a Kátia agisse de outro jeito? Claro que não. Então ela vai cometer, com dolo, ela vai cometer um homicídio doloso. Vai ser um fato típico e vai ser ilícito. Não tem nenhum excludente aí. Mas não vai ser culpável. Não vai ser nem crime. Por quê? Inexigibilidade de conduta diversa. A gente não pode exigir que a Kátia age de outro jeito com alguém com a arma na cabeça. Gente, eu trabalho aqui, né? E atendo muito sequestro. A gente tem uma modalidade de sequestro que acontece em Minas umas 2 vezes por mês. Que o sequestro mesmo acontece menos. Mas o famoso sapatinho acontece direto. E o que seria isso? Seria o seguinte: eu entro na casa de um gerente do banco, que é muito menos protegida do que os caras do banco gigante, claro. Eu entro na casa do gerente do banco na madrugada, sequestro a família dele, levo para um lugar e falo: a gente só te libera quando você tirar dinheiro do cofre. Por quê? Porque eu sei que aquele gerente não tem dinheiro. O que aquelas pessoas querem é o dinheiro do banco. Então sequestra a família dela ou tortura a família dela para que ela vá trabalhar no dia seguinte, com ela a noite inteira, para que ela vá trabalhar no dia seguinte e tire o dinheiro do banco e dê para eles, tá? Você poderia exigir diferente? Você poderia virar para o gerente do banco e falar assim: não, você tinha que agir com retidão no seu trabalho, não pegar o dinheiro do banco e deixar que matem sua família. Olha o olhar da sociedade sobre isso. Não faz sentido nenhum, não é verdade? Saúde, Kátia. Não faz sentido nenhum. Não está aberto hoje, não é que eu vi daqui. Fica tranquilo. Então, olha o que diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestadamente legal, de superior hierárquico, só é punível o ator da coação ou da ordem. Gente, então vamos lá. Vamos retirar algumas coisas desse artigo. A primeira coisa, nesse exemplo que eu dei, qual crime comete o gerente do banco? Nenhum. Quais crimes cometem as pessoas que pegaram a família dele? No exemplo que eu dei, talvez tortura ou sequestro, né, dependendo de como for a ação, e ainda vão responder pelos crimes que eles obrigaram a pessoa a cometer. O cara que pôs uma arma na cabeça do filho da Kátia e mandou ela matar o João, vai responder pelo homicídio, e a Kátia por nada. Olha o final do artigo, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ok? Então, olha só, nós temos a coação moral irresistível, grave ameaça que força o agente a fazer ou deixar de fazer. É aquilo que a gente deu exemplo. Mas nós temos a resistível, que é uma atenuante de pena. Ela não entra na culpabilidade. Se a pessoa podia resistir, não. Realmente você estava coagido, mas dava para você resistir. Dava para você chamar a polícia. Dava para você falar assim: não, tudo bem, eu posso perder um pouco, mas eu vou resistir. Eu vou manter meu moral, eu vou manter minha ordem aqui. Então, se você fizer isso, você tem um atenuante de pena. Mesmo artigo 65 que a gente viu lá, da embriaguez pré-ordenada. Né? Perdão, é atenuante de pena. No artigo 65, não é o que a gente viu lá, não. Do artigo 65, e aí o terceiro, vamos ler ele lá, ó. Vamos pegar o 65, tá aqui. Ó, 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aqui, o inciso terceiro diz o seguinte: ter o agente, e a gente vai lá para o C, cometido crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Esses são fatores que atenuam a pena. Comete o crime? Comete. Fato típico, ilícito e culpável. Mas nós vamos ter uma atenuante de pena. E se a coação moral é irresistível? Fato ilícito, fato típico, ilícito, mas não culpável. Não comete o crime. Vou falar com vocês um pouquinho aqui, rapidinho. São 9... Não, dá tempo. Já está acabando. A minha tese de mestrado é isso. A minha tese de mestrado é quando o empregador ordena que o empregado cometa um crime. Para mim, isso aí não é considerado nada na lei. E para mim, isso seria uma coação moral resistível e, em alguns casos, irresistível, tendo que ser punido apenas o coautor, a pessoa que deu a ordem, né? No caso, o empregador.
E aí eu defendo por vários pontos. Eu defendo porque, pensa, o empregador que mandou o empregado cometer um crime, ele já se mostrou como um criminoso. É um criminoso que conhece você, conhece sua família, sabe onde você mora, sabe onde seus filhos estudam, dependendo do tempo que você estuda lá, que você trabalha lá. Então, assim, eu vou elencando vários e vários fatos que essa coação, quando o empregador fala para o empregado, ó, você trabalha aqui há 14 anos com um caminhão levando geladeira para mim. Hoje, o pessoal vai encher metade com geladeira e metade com cocaína. Você não vai fazer nada, você só vai dirigir o caminhão do mesmo jeito, levar para outro lugar. No mesmo lugar que você descarrega as geladeiras, que você não sai do caminhão, um pessoal vai estar lá para recolher as geladeiras e a cocaína, é só isso que você vai fazer. Então, ele tá falando para você cometer um crime. E aí, coação moral, resistível ou irresistível? A maioria dos casos, o juiz entende que não houve nem coação moral aí. Não é forte o suficiente para coagir à vontade. Eu entendo que 90% dos casos a coação moral é pelo menos resistível, e em alguns irresistível. Enfim. Essa é minha tese de mestrado e tal, foi por isso que eu falei que essa parte é que eu mais estudei durante toda a minha vida. Então, vocês entenderam que só que tem dois fatos. Nós temos a coação moral irresistível, mas nós temos também estrita obediência à ordem. Gente, olha só o que diz o artigo. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem. Então, nós temos 3 requisitos para essa estrita cumprimento à ordem. Primeiro, ordem superior hierárquica em razão de função pública. Então, por isso que não entrava na minha teoria, porque aqui o empregador não é considerado superior hierárquico, tá? Apesar da subordinação e tudo isso, esse superior hierárquico é só em função pública, né? Nós temos muito isso, não sei se o Guilherme está aí, da Polícia Militar, uma ordem de um superior hierárquico, você tem que cumprir, né? Então, assim, na razão da função pública, você cumpre ordens, e é isso. Então, a primeira coisa é a ordem superior hierárquica em razão da função pública. A segunda, a ordem não pode ser claramente legal. Se o cara vira ali para o Guilherme, né, o superior hierárquico do Guilherme, vira para ele e fala assim, Guilherme, preciso que você mate aquela pessoa para mim. E ele mata, e ele vai falar assim, não, mas era ordem. Não era uma ordem manifestadamente legal. Agora, vamos supor, tentar achar um exemplo aqui. Ele vira para o Guilherme e fala assim, Guilherme, eu preciso que você insira no nosso banco de dados esse dado dessa pessoa aqui, porque a gente está fazendo um trabalho, tal. O Guilherme trabalha com isso ali no setor administrativo, vamos supor, ok, faço. Quando ele insere os dados, ele, no final, vai se entender que ele prejudicou uma pessoa, que aquilo que ele fez foi um crime, não podia ter sido... Mas ele não tinha noção que aquilo geraria o que gerou. A ordem não era manifestadamente legal, era só inserir dados, entende? E aí, nesse caso, entra no artigo 22. Quem vai responder é só o superior hierárquico. O Guilherme, no nosso exemplo, não responde por nada. Porque, olha só, em estrita obediência à ordem, não manifestadamente legal. Mas tem mais um ponto. Estrita obediência à ordem. Como assim, professor? O cara pediu para o Guilherme inserir 3 nomes ali num banco de dados, que depois o Guilherme foi ver que era algo criminoso, mas ele não sabia. O Guilherme foi e inseriu 6 nomes, 7 nomes. Não, peraí. Você já extrapolou a ordem. O que você extrapola da ordem, você responde, porque não tem ordem sobre aquilo. Você estrita obediência à ordem. Você fez exatamente nas diretrizes da ordem que chegou para você. Então, para entrar nessa exigibilidade de conduta, tem que ter os 3 requisitos. A ordem tem que ser superior hierárquica em razão da função pública, tem que ser ordem que não pode ser claramente legal e tem que ser na estrita obediência a essa ordem. Você tem que moldar a ordem que você recebeu. Professor, mas se ele recebeu uma ordem que era claramente ilegal? Bom, se ele recebeu uma ordem que era claramente legal, está lá também, como a gente leu no 65, no mesmo lugar, atenuante da pena do artigo 65. O que a gente leu lá? O artigo 65. São as circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente. Aí nós temos o quê? Cometido crime sobre coação que podia resistir ou incumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, aqui, ou incumprimento de ordem de autoridade superior. Então, a autoridade superior deu uma ordem que é ilegal, ele cumpriu essa ordem. Ele vai responder pelo crime? Vai. Fato típico, ilícito e culpável, tá? Ele vai responder pelo crime, mas ele vai ter um atenuante da pena lá do artigo. E aí o juiz vai analisar como isso? O juiz vai analisar, peraí, a ordem era ilegal? Era. Ok, claramente legal era. Mas era algo muito grave que ele cometeu, era algo claramente legal, muito legal. O juiz vai analisando isso aí para dar a pena dele, mas vai ser atenuada. O mandante vai responder o crime completo.
A pessoa que obedeceu ordem, mesmo que legal, redução de pena. Se ele obedeceu ordem que ele não era manifestadamente legal, não tem culpabilidade. Então não é crime. Tá? Deu para entender, gente? Exigibilidade de conduta? Vocês perceberam que em todos eles, por isso que ele é muito ligado à pena, quando é inexigível uma conduta diferente do autor, a gente tem o fim da culpabilidade, né? A gente entra na culpabilidade aqui. Quando a pessoa podia resistir ou não é completa e tal, a gente tem redução de pena. Então a gente tem isso. Quando a pessoa, a gente falou dos loucos, né? Se a pessoa é completamente no momento, então ela é inimputável. Mas se a pessoa não tem clareza, redução de pena. No caso da embriaguez, né? Se é completa, é inimputável. Mas se ela só não tem clareza ali dos fatos e tal, aí nós temos redução de pena. Aqui mesma coisa. Coação moral irresistível, né? Não entra na culpabilidade, não é reprovável, não é exigibilidade de conduta diversa. Agora, irresistível, na resistível, redução de pena. Obediência à ordem que não é manifestadamente legal, exclui a culpabilidade, não é crime. Obediência à ordem ilegal, você tem redução de pena. Então, sempre a culpabilidade trabalha assim. Não tinha como resistir, a pessoa era completamente, não tinha noção do que ela estava fazendo, estava completamente embriagada, não tem culpabilidade, não é crime, isenção de pena. Ah, tinha como ela entender, mas o entendimento era pouco, ela estava embriagada, mas não 100%. Ela estava coagida à vontade dela, mas era resistível, nós temos redução de pena. A culpabilidade sempre trabalha, ela é muito próxima da pena. Ou ela reduz a pena, ou ela tira a culpabilidade que deixa de ser crime. Ok? Então, gente, finalizando, esses são os casos, tá, da culpabilidade. Mas eu trouxe para vocês duas coisas. Para explicar para vocês que o rol da culpabilidade, ele é exemplificativo, tá? Você pode ter outros fatores de culpabilidade, não só os que tem na lei. Porque vocês viram que a gente foi pegando em artigos separados, porque você não tem lá na lei, no artigo penal, culpabilidade. E aí não, você tem algumas coisas que isentam a pena que a doutrina entende que isso está na culpabilidade. Foi o que a gente estudou aqui agora. Mas existem as cláusulas supralegais que não estão na doutrina, que não estão na lei, perdão, que não fala isso isenta a pena. Quer ver um exemplo? Cláusula de consciência, olha isso. Por motivo de consciência ou crença, praticar algum fato previsto como crime, desde que não viole direitos fundamentais individuais. Gente, por motivo de uma crença, ou uma consciência sua, uma crença, uma religião, o que for, você pratica um crime, mas se esse crime não violar direitos fundamentais individuais, pode entrar na culpabilidade. Não, peraí, é fato típico, é ilícito, mas ele só praticou por causa daquela consciência, daquela crença dele. É a cláusula de consciência. Exemplo clássico, Testemunho de Jeová, questão de doação de sangue, né? Eles não aceitam essa questão de doação de sangue. Isso é uma divergência doutrinária gigante, gigante, tá? Mas suponhamos, o médico, se ele, a Cristina... Fala, Cristina. Professor, eu queria perguntar se nessa cláusula de consciência aí, poderia também entrar aquelas pessoas que cometem aqueles crimes... eles matam pessoas, por exemplo, aquele... Seitas. Exatamente isso. Não, então, mas não entra por causa daquele final, desde que não viole direitos fundamentais individuais. Violou direitos fundamentais individuais, a vida principalmente, então entra nesse crime. Tá? Você pode tentar forçar isso aí, vamos supor, num crime contra os animais, no pessoal que mata uma galinha. Vamos supor que a gente começou a considerar isso como crime, tal, alguma coisa nesse sentido, e essas pessoas poderiam ter essa isenção porque é a religião deles e tal. O pessoal do Santo Daime, né, uma coisa assim, que usam produtos e tal, tentam isso há muitos anos. Não, peraí, isso aqui é da nossa religião, a gente precisa disso da nossa religião. Gente, é uma discussão gigante, tá? Até porque ela não está na lei. É a cláusula de consciência. A questão do Testemunho de Jeová é o seguinte, tem uma discussão gigante. O médico não pode se omitir. Se ele tiver que salvar a vida do filho, por mais que o pai fale, se você fizer isso para nós, você está matando o nosso filho. Ele não vai mais entrar no céu, acabou a vida para ele. Se você fizer uma transfusão de sangue. O médico tem que entender que a vida está acima da crença. Né? A ciência, nesse caso, é acima da crença na sociedade. Então, o médico ele não pode se omitir. Ele, com o pai deixando ou não deixando, ele tem que fazer. E se ele se omitir, o pai vai responder e o médico também, claro, porque ele se omitiu. E dependendo do fato, se acontecer algum problema por causa disso, por causa que o pai não quis, por exemplo, o pai responde. Agora, vamos supor, e aí a gente tem que buscar alguns exemplos, né? Fica muito difícil de achar,
mas a doutrina vai achar alguns que o pai não permite, tá, que o filho doe sangue, cometendo algum crime, talvez, com isso, que possa ser contado como crime, mas se ele não violar nenhum fundamental individual de ninguém, se o filho dele não vier a ter nenhuma complicação por essa falta, se o médico não foi omisso por isso, ele pegou o filho dele e saiu correndo com o filho dele, né? O médico não pode fazer nada, mas aí se ele, tendo feito essa atitude dele, não é pela minha crença, eu salvei a vida do meu filho, aí você vai averiguar, não causou mal a ninguém. O filho dele que precisava de uma transfusão, por algum motivo, o médico achou que ele precisava da transfusão, mas sem a transfusão ele não teve nenhuma complicação, sobreviveu, não teve nenhuma coisa a mais, tal, por isso. Ele pode ter cometido um crime? Sim, pode considerar que ele cometeu um crime. Mas por esse critério dessa cláusula de consciência, e como não gerou nenhum dano ao filho dele, não violou nenhum direito fundamental individual, não afetou o bem jurídico, vida ou saúde, alguma coisa nesse sentido, pode-se jogar isso aqui na culpabilidade. Tá? Gente, isso aqui eu estou passando, vocês não estão na apostila de vocês, mas só mostrando que a gente pode criar, pode entender outras cláusulas, outras formas de culpabilidade, outras causas supralegais de culpabilidade. Outro exemplo disso é a desobediência civil. O que é desobediência civil? Gente, é insubordinação. É quando uma pessoa vem e ela tem algo civil e ela desobedece aquilo porque aquilo é injusto. Claro, tem aí, ó, a desobediência esteja fundamentada na proteção de direitos fundamentais e que o dano causado não seja relevante. Então, nós temos ali o MST, nós temos algum movimento de invasão prediais e tal, que reivindicam questões agrárias ou questões urbanas. Eles estão, vamos lá, é uma desobediência civil, tá? Não é algo penal, dependendo, é uma desobediência civil. Tá? Eles estão na proteção de direitos fundamentais, por quê? Direitos fundamentais, né? Todo mundo tem direito a ter moradia, todo mundo tem direito a terra, o que for que eles forem defender nesse sentido. E eles não estão causando dano relevante, eles só entraram ali, não quebraram nada, não destruíram nada, só fecharam e falaram, não, estamos invadindo esse prédio aqui, porque esse prédio está sem uso, tem a função social, né, a função social predial, que for, dos imóveis que não está sendo cumprida, e a gente não tem lugar para morar, então tem um prédio parado, sem uso, sem nada, e pessoas sem ter onde morar. Então nós invadimos aqui, não quebramos nada, né, assim, por isso que fala relevante, às vezes quebrou uma porta para entrar e tudo, mas consertamos a nossa própria porta e tal. Então, isso seria uma desobediência civil. E para muitos doutrinadores, ela pode ser encaixada na culpabilidade, dependendo se realmente tiver relevância, se realmente for algo injusto, o injusto está acontecendo, e eles desobedeceram algo civil, mas embasados nessa injustiça e tal, os direitos fundamentais, pode ser um caso que não venha a ser cometido como crime. Ah, mas peraí, invasão de domicílio, tal. Ok, fato típico ilícito, mas aqui não é culpável. Não tinha ninguém lá. Tem dono, claro, mas o dono não vai lá há vários anos, ele não usa aquilo para nada, esse imóvel está parado e as pessoas estão sem ter onde morar, estão passando frio, estão morrendo de frio embaixo da ponte. Enfim, são discussões, tá? E aí, mas esse aqui poderia ser considerado mais uma. Lembrando, isso aqui não cai, né, não vai cair em prova de vocês nem nada disso, é só para vocês entenderem que existem mais causas supralegais, porque a culpabilidade ela é muito nova, está sendo criada agora. Então, assim, ainda existe muita discussão sobre ela. As que eu expliquei para vocês, do IP, elas são as cláusulas que caem, as cláusulas que existem estão no Código Penal. Tanto que eu dei os artigos para vocês, 26, 27, 28. Então, eu dei os artigos para vocês porque elas estão no Código. Tá? Então, vamos falar da imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, né? E qual que é a outra? Quem vai falar? Do IP, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de conduta e... Qual que é a outra? Ah, meu Deus. Um de cada vez. Ah, meu coração. Ninguém vai falar, vou ter que voltar lá. Não é possível. Qual que é a outra? Gente, potencial consciência da ilicitude. Tá? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, quando o senhor não tem consciência do que ele está fazendo, e a exigibilidade de conduta. No caso, a exigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir que a pessoa age de outro jeito naquela situação, coação moral irresistível ou no cumprimento à ordem do superior hierárquico, que não é manifestadamente legal. Ok? Assim, pessoal, nós finalizamos o que pode ser a nossa pergunta. Vou confirmar isso para vocês na próxima semana. Na próxima semana, se for nossa última aula 4.3, 4.4, que são temas pequenos, a gente junta os dois. Se não, a gente consegue dividir, embora eu acho que talvez nem precise, porque são temas menores. Tá bom?
Alguma dúvida sobre a aula e sobre o trabalho, estou à disposição de vocês. Falem comigo. Ô, professor, sobre a Sim. prova, vai ter uma revisão para a gente bacana, igual a última? Então, vamos ver essa questão de tempo, né? Porque ficou cheio. O que eu fiz, né? A gente teve menos tempo, menos dias, pelo que eu entendi, no calendário esse ano. Porque se vocês pegarem a aula de vocês, vamos pôr, sessão. Deixa eu até parar aqui para a gente poder conversar, porque senão vai ficar grande para quem for assistir depois. Para a gravação.